lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Amém? Amém. Irmãos, este versículo é um versículo maravilhoso. E se encontra no livro de Josué, só que o Senhor me trouxe outro personagem bíblico que não seja Josué. Iremos falar sobre a história de José do Egito como um exemplo da palavra do Senhor para o tema de hoje. Glória a Deus. O tema: seja forte e corajoso. Amém? Aleluia. E como a história é muito extensa, não tem alguma passagem que resuma bem. Eu vou resumir um pouco sobre a história de José do Egito e eu peço que os irmãos prestem bastante atenção. Amém? No início, em Gênesis capítulo 37, se os irmãos quiserem abrir. Amém? Irmãos, a história de José é um pouco. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela é muito linda. E eu acho que é uma das passagens, histórias bíblicas que eu mais gosto, amém? A história de José do Egito relata a história de um jovem com 17 anos, que era um jovem segundo a vontade de Deus, e ele tinha uma grande qualidade que tudo quanto José tocava prosperava, porque ele era segundo o coração de Deus. E a história relata que José era muito querido pelo seu pai. Glória a Deus. E José tinha 11 irmãos, fora José, e como José sempre foi, como é que eu posso dizer, melhor, José era mais querido pelo seu pai à vista dos outros irmãos. E isso causava muita inveja entre eles. Glória a Deus. Os irmãos de José tinham muita inveja por ele ser o querido do pai. E a história fala que Jacó deu de presente para José uma túnica de várias cores, uma roupa bonita, e foi cada vez mais crescendo o ódio e a inveja dos seus irmãos. Glória a Deus. E a Bíblia fala que um certo dia estavam no campo pastoreando ovelhas e Jacó mandou José ir ter com os irmãos deles para ver o que eles estavam fazendo. E José, chegando lá, ele disse que Deus lhe revelou um sonho, e que o sonho que José teve era que estavam todos no campo e cada um dos seus irmãos tinha um molho, e todos os molhos de seus irmãos arrodeavam de José e se inclinavam diante de José. E ali foi cada vez mais crescendo o ódio dos seus irmãos por José. E quando Jacó chega lá, José revela outro sonho que o Senhor lhe contou, que as estrelas, o sol e a lua também se prostravam diante de José, que significava que todos os seus irmãos, sua mãe e seu pai se prostravam diante de José. Até que tiveram a ideia de, como conseguiram nos dias atuais, cancelar José. Colocaram José numa cova. E muitas das vezes, quantas pessoas, por motivos de inveja, questões do mundo, querem nos colocar dentro de covas para matar os nossos sonhos. Porque eu quero que os irmãos guardem essa parte do sonho, porque o Senhor me deu uma frase: porque os planos de Deus não são para ser explicados, mas sim cumpridos na vida daquele que Ele quer. E ali um dos seus irmãos teve a compaixão de não deixar José ali dentro daquela cova. Ia passando os ismaelitas, que eram compradores de escravos, venderam José. Deixa ele, que ele vai ser um Zé Ninguém, vai ser escravo.
E ali a vida dele vai se tornar nada na cabeça deles. Foi vendido por 30 moedas, por 20 moedas de prata. Glória a Deus. José, chegando no Egito, ele foi vendido para Potifar. E como eu falei, tudo quanto José tocava prosperava. Por mais que a situação de José fosse complicada, o que ele poderia fazer de melhor, ele estava no meio. Glória a Deus. Por exemplo, na casa de Potifar, por mais que ele fosse servo, mas era como se ele incomodasse tudo o que teria na casa de Potifar. E quando ele estava na casa de Potifar, o inimigo usou a mulher de Potifar para querer distanciar José de Deus. Uma enviada do inimigo para distanciar José da vontade do Senhor, desviar José de tudo que ele passava, mas ele sempre fazia a vontade de Deus na vida dele, amém? Glória a Deus. E sempre José resistia, só que teve um dia que ela meio que encurralou José e a única chance de José que teria era fugir. E muitas das vezes o nosso dever aqui na terra para conseguir lutar contra o inimigo, a palavra do Senhor diz resistir. Mas se nós soubermos a nossa força, nós soubermos o nosso potencial e acharmos que não vamos conseguir, uma das opções é fugir do pecado, e é o que nós devemos fazer Glória a Deus. para conseguir a vida eterna, amém? Glória. E foi o que José fez. E ele fugiu da mulher de Potifar, só que o inimigo ele vai desistir? Fácil. Não vai. Usou a mulher de Potifar para contar uma mentira. Como ela não queria ficar por baixo, disse que José era quem queria se deitar com ela. E só conseguiu arrancar a roupa de José e falou que José ouviu uns gritos e saiu correndo. José foi para onde? Para a prisão. E quando José foi para a prisão, tudo quanto José tocava, prosperava. Glória a Deus. E na prisão não foi diferente, irmãos. José, por mais que tudo fosse caminhando na vida de José, José nunca deixou de fazer a vontade do Pai, amém? Glória a Deus. E é assim que nós devemos viver num mundo tão cruel que é o mundo de hoje. Porque o evangelista Neto tem uma frase que diz que só muda os personagens. E naquele tempo é José e agora somos nós. Glória a Deus. Cada um de nós aqui, nós podemos fazer igual a José. Fazer a vontade do Pai em primeiro lugar e fugir do pecado, amém? Glória a Deus. E ali a Bíblia fala que José estava na prisão quando chegou o copeiro e o padeiro de Faraó. E os dois tiveram um sonho. E José, como tinha o dom de interpretação dos sonhos, interpretou os sonhos daquele copeiro e padeiro. Para não tomar muito tempo, José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. E da mesma forma que José contou que iria ser, aconteceu com o padeiro e o copeiro. Glória a Deus. Para resumir a história, o sonho de cada um é que o copeiro voltaria ao seu papel, copeiro de Faraó, e o padeiro seria morto, seria degolado e colocado para as aves comer. E foi assim que aconteceu. Só que José Glória a Deus. pediu uma coisinha para o copeiro. Quando tu entras lá, tu se lembras do que eu fiz aqui, o que eu fiz por ti aqui? E o copeiro voltou para seu papel e esqueceu José. José estava esquecido na prisão. Só que aí teve um dia que Faraó teve um sonho, que saíram 7 vacas gordas de um rio e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras devoravam as 7 vacas gordas. Faraó pensou assim: isso aí é um pesadelo, voltou a dormir.
Só que Deus queria falar com o faraó e colocou outro sonho com o mesmo sentido. Saíram 7 espigas gordas de um pé de milho, e saíram 7 murchas e devoraram as formosas, e por mais que as murchas tomassem de conta das formosas, não ficariam bonitas, ficariam murchas do mesmo jeito. E o faraó ficou indignado, falou assim: rapaz, isso aí não está certo não. Vou já atrás de saber o que está acontecendo. O faraó chamou todos os adivinhadores da redondeza, todos. Só que o mundo espiritual ele não é tão fácil. E quem não tiver segundo, claro que não vai saber. E vinha adivinhadores de todo canto, e nenhum conseguia interpretar os sonhos de Faraó. Só que aí o copeiro, ele se lembrou: aquele José que estava lá na prisão, ele interpretou o meu sonho, e foi justamente acontecer o que ele falou. Vamos chamar ele. José veio, interpretou os sonhos de Faraó, e o sonho seria que seriam 7 anos de fartura sobre a terra, as 7 espigas gordas e as vacas, e viriam 7 anos de seca, que seria seca mesmo, que tudo que eles conseguissem durante os 7 anos acabaria durante esses 7. E José falou para Faraó: olha, Faraó, seja sábio, escolha alguém que saiba guardar todo esse mantimento que foi conseguido nos 7 anos para os próximos 7 anos de seca. E como José era segundo o coração de Deus, fazia sempre a vontade do Pai, mas que tudo quanto ele fizesse estava andando errado, caminhando para ele não conseguir, Deus tinha um plano na vida de José. E o faraó falou assim: rapaz, vai ser tu mesmo, governador do Egito. E teve toda essa trajetória difícil de José. Passou a ser escravo, preso, foi jogado numa cova. E quantas coisas da nossa vida ocorrem para nos querer levar para baixo. E nós ficamos desanimados, porque somos seres humanos. Mas José, como ele era sempre segundo o coração de Deus, José nunca desistiu daquilo que Deus um dia planejou para a vida dele, amém? Glória a Deus. E ele se tornou governador do Egito, e aqueles 7 irmãos que um dia jogaram ele numa cova, venderam ele como escravos, tinham inveja dele, eles foram obrigados a caçar alimento. E onde é que tinha alimento nesses 7 anos de seca? No Egito. Por causa de quem? De José. E os seus irmãos chegaram, falaram: olha, vende aí um alimento para nós, que nós estamos sem. Só que eles não conheceram quem era o governador do Egito. Eles não reconheceram. Só que José cresceu, era jovem na época que eles lançaram ele na cova. José se lembrava do rosto de cada um dos seus irmãos. E José reconheceu, e para resumir, os seus irmãos conseguiram alimento, só que eles voltaram para a terra deles, e José fez um pedido que levasse o outro filho de Jacó que nasceu após José, que era justamente para dar uma provinha do que eles fizeram com José. Aí eles tiveram que fazer a cabeça de Jacó para que deixasse o filho mais novo ir até o Egito. Eles conseguiram com muita peleja. E José teve um plano que foi meio que pesado, mas foi só um pouquinho que os irmãos dele fizeram com José. Que em cada saco de mantimento colocaram uma taça, justamente que José bebia, um saco de Benjamim, que era o filho mais novo. E ele colocou ali: o irmão que tivesse com esse copo, ele se tornaria preso e iria servir José. Ele já sabia que era Benjamim, e esses irmãos dele ficaram loucos.
Fala, rapaz, não deixa que esse irmão fique não, porque o nosso pai ele já está em velhice e ele falou que se nós não voltar com ele para casa, pode ter certeza que ele morre. E eles ali se prostraram diante de José. Prostraram, pediram, pelo amor de Deus, José teve compaixão. Aí se revelou. Aí, quando José se revelou, os irmãos dele se lembraram daquele sonho que ele teve lá no passado. Todos os noivos de seus irmãos se prostraram diante de José. E um versículo, irmãos, que se encontra lá em Gênesis 45, versículo 8. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 45, versículo 8. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que o pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então José, ele reconheceu que tudo aquilo que ele passou, os irmãos deles com ele foram só uma pecinha usada por Deus para realizar e concretizar todos os planos que Deus tinha para a vida de José. Glória a Deus. Senhor, todos os seus irmãos prostrados diante dele. E José ele reconheceu que não foram os irmãos deles que enviam, mas sim Deus. E o que nós tiramos da história de José, irmãos? Glória a Deus. Glória. É que por mais que ele passou por lutas, e por mais que nós esteja passando por lutas, dificuldades, pensando em desistir, isso aí é só o inimigo sendo usado para nos, como é que eu posso dizer? Bom, ele é usado para evitar aquilo que nós temos para alcançar de Deus. Glória a Deus. Porque o plano do diabo é isso, evitar, ele tentar nos tirar do caminho, nem desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas ele coloca setas para nós querer desviar para a esquerda e para a direita. Mas se nós perseverarmos, termos forças, nossas forças, irmão Samuel, não, nós devemos buscar uma força onde nós encontramos, que é no Senhor. Porque tem uma música que diz que ninguém é super-homem, nós não somos feitos de aço, nós somos só seres falhos, limitados. E para que nós vamos confiar em nós mesmos se nós temos um Deus que pode todas as coisas? Aleluia! Glória a Deus! E é justamente isso que eu quero repassar para os irmãos. Se a nossa vida está difícil, complicada, espere só mais um pouquinho, lute mais um pouquinho e espere os planos de Deus se realizar na tua vida. Glória a Deus! Amém? Igual o evangelista Neto falou, que o inimigo ele conhece o nosso ponto fraco. Mas se ele conhece o nosso ponto fraco, por que nós não podemos mostrar o nosso ponto forte? Glória! A nossa força que é o Senhor, aquele que andou sobre as águas, fez milagres, fez morto ressuscitar. E o porquê que nós não podemos mostrar a força que o nosso Deus tem para mostrar que o nosso inimigo ele é um derrotado, ele é um fracassado, ele não tem poder nenhum sobre a nossa vida. Que a nossa vida ela pertence ao Senhor, ela é templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus! Glória a Deus! Quando vem as lutas, isso é motivo de nós desistir? Não, irmãos, isso é motivo para nós se fortalecer no Senhor. Amém? Glória a Deus! Então, é onde entra um versículo: seja forte e corajoso. Não temas e não desanime, por mais que as lutas venham para querer te fazer desistir. Cada um de nós temos uma cruz. Nós carregamos uma cruz. E o que é que o inimigo luta? Para que nós deixemos essa cruz para trás.
por mais que essa coisa esteja pesada, a Bíblia fala que Deus dá o frio conforme seja o cobertor. Então Deus não vai dar algo que nós não possamos carregar. O problema é que nós mesmos se limitamos, que nem o Diácono Carlos Eduardo falou. Porque, por mais que nós somos seres humanos, mas nós vivemos em um mundo espiritual. Nós podemos estar revestidos de toda a glória e poder que o Senhor pode nos dar. Glória a Deus. Se nós buscarmos, nós o encontraremos. E trazendo para os sonhos, a evangelista Rosângela trouxe um versículo que diz que da boa obra, se Deus é fiel para terminar. Quem começou a boa obra? Essa obra ela começou no dia que nós demos o primeiro passo para aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Nós devemos ter fé, resistência, pedir força ao Senhor para que essa boa obra ela venha concluir e com sucesso. Amém? Glória a Deus. Uma morada no céu, nas nações celestiais, pedindo uma força ao Senhor para que nós consigamos que aquilo que o inimigo venha trazer seja só uma forma de nós se fortalecer cada vez mais. Amém? Tem um versículo em Salmos, não me recordo agora o capítulo, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Por que é que nós vamos se diminuir diante do inimigo? Glória a Deus. Tem motivos? Não tem. E se nós temos um Deus que pode todas as coisas, que Ele pode nos dar força para resistir às tentações do diabo. Em Salmos 29:11 diz: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor descansa o seu povo com paz. Amém? Esse mesmo Deus que operou milagres é o mesmo Deus que nós temos a nossa esperança. Nós descansamos nele, a nossa fortaleza para resistirmos às forças do inimigo. Amém? Glória a Deus. Tem um versículo que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus. Mas isso aí cada um de nós, mas se nós esperar no Senhor. Aleluia. Se nós acharmos que nós vamos ter força sozinhos, nós somos uns enganados, nós somos iludidos. Porque se nós for confiar na nossa força, só no nosso potencial, sem buscar aquilo que vem de cima, que é a glória do Pai, nós não somos nada para este mundo. Mas se nós estiver revestido, se nós buscar a palavra de Deus, orar e jejuar e estar preparado, o Senhor vai honrar cada um de nós, vencendo o inimigo. Amém? E agradeço muito a Deus por essa oportunidade, por falar que nós seremos ouvidos. Glória a Deus. Esta é a palavra que eu deixo para os irmãos e que cada frase aqui tenha ficado plantada no seu coração e que você leve como como é que eu posso dizer? Como uma ajuda para cada um de nós, para nós se lembrarmos que nós temos um Deus que pode nos dar força. Glória a Deus. Naquele momento que nós estivermos pensando em desistir, se nós pedirmos forças ao Senhor, Ele nos dará. Então seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Amém? E tem um versículo que é para concluir: o que diremos a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Glória a Deus. Aqui eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia, que bênção do Senhor, né, amados? Oh, que maravilhoso, esforça e tem de bom ânimo, glória a Deus.
José, ele se esforçou e teve bom ânimo, e ali ele foi um governador daquela cidade para suprir a necessidade não só da sua família, mas de todo o seu povo, né? Por isso, meus irmãos, nós estamos aqui alegres e felizes com esse jovem, a qual estivemos numa viagem missionária, e ali a evangelista lá me disse: olha, Samuel, vamos lhe convidar para trazer, para ministrar a palavra de Deus ali, em boa esperança. Ele disse: amém. Quem já está com a mão no arado não pode olhar para trás, né? Mas sempre está dando continuidade na obra do Senhor. E essa palavra hoje foi uma palavra de animação, de ânimo para a igreja, para que a igreja se esforce, não olhe para trás, mas esteja sempre buscando e clamando ao Senhor em primeiro lugar, como diz a palavra do Senhor em Mateus 6,33: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentado. Como ele ministrou aqui no versículo, né? Seja forte e corajoso e tenha bom ânimo, porque o Senhor, ele sabe de todas as coisas, a qual cada um de nós temos passado, como diz a palavra de Deus em Filipenses 4,13: tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Desde já eu quero agradecer o evangelista Neto, evangelista Rosângela, o irmão Samuel, que são ali do Ministério Batista Monte da Fé de Cancelas. Amém? Foi um prazer, foi uma honra receber os nossos amados irmãos aqui nesta noite, e mais feliz ainda está a igreja do Senhor de ser edificado com esta palavra que foi transmitida através desse jovem, a amada igreja do Senhor. Amados irmãos, o culto hoje é de unção e oração. Já foi aqui colocado pedido de orações, e no dia 30, no último sábado do mês, no dia 30 de dezembro, nós vamos estar subindo ao monte, amém, para entregar ali os pedidos de orações e agradecer a Deus por mais um ano estarmos na presença dele. Sabemos que o ano de 2023 está se findando, e o ano de 2024 está às portas, e o Senhor está levantando um grande exército para fazer a sua obra. Como eu já sempre falo aqui, o Senhor vai levantar o pequeno para confundir o grande, e vai levantar os que não sabem para confundir os que sabem. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos se colocar de pé e vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede nesta noite, de sermos igreja do Senhor, reunidos no mesmo propósito, para glorificar e exaltar o seu nome nesta noite. O Senhor é bom, e a sua graça e a sua misericórdia é dura para sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti, Pai, por tudo que foi nos proporcionado nesta noite, pelas orações a qual foram feitas no Teu altar nesta noite, pelos louvores que foram entregues a Ti nesta noite, Pai. Senhor, pela meditação da Tua palavra, a qual foi expressa, Pai, com sabedoria, com revelação, Pai. Oh Senhor, com autoridade, porque o Senhor deste autoridade para o povo que se chama pelo Teu nome. Abba, Pai, ora, vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, Emanuel, Deus conosco. Continua conosco, Pai, nos dando sabedoria, direcionalmente, Senhor, para dirigir, Pai, este povo, Senhor, para, Senhor, morar na cidade santa. Hoje estamos aqui, discípulos do Senhor, aprendendo mais de Ti, para compartilhar, Senhor, com os demais irmãos, com aqueles que ainda não, Senhor, conhecem, Pai, a Tua palavra, como também foi falado nesse culto, nesta noite: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, continua libertando, continua curando, continua sarando, dando saúde e prosperidade para o Teu povo, abrindo a visão do mundo espiritual de cada um deles, para que eles possam ver, para que eles possam ver, Pai, a virtude e os prodígios e as maravilhas que o Senhor tem preparado para cada um deles. Nesta noite, Pai, eu quero Te pedir, traz a proteção celestial para cada um deles, acampa os Teus anjos celestiais sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família. Visita a quarta, a terceira, a
de Jesus, amém. E as palmas louva e engrandece o nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Amados, terça-feira nós estaremos ali em Morros, na casa do irmão José Augusto e da irmã Ivone, amém. Estaremos ali fazendo um culto de ação de graça por mais um ano de vida, a qual o irmão José Augusto vai estar completando na presença do Senhor. E quem vai estar lá conosco para ministrar a palavra de Deus será o pastor Alex, da Igreja Batista Monte da Fé de Nova Russas, amém. Isso dia 12, terça-feira, e no dia 16 estaremos ali em Nova Esperança, ali na glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, na associação, amém. Quem vai estar lá ministrando a palavra de Deus será o evangelista Francisco, ali da cidade de Nova Russas, amém. O evangelista Francisco Ferreira. Você vai dar alguma aviso? Não? Bem, amados. Os amados irmãos, fecharem os vossos olhos e façam assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco, esteja conosco, e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradecem o nome do Senhor, e a paz do Senhor Jesus ao seu irmão e ao visitante desta noite, amém. Glória a Deus. E os varões no sábado vão estar indo para Nova Russa, amém, para o culto de varões ali na cidade de Nova Russas. Glória a Deus, aleluia. Senhor, abençoe cada um daqueles que ouviram e vão ver esta live através do Time de Jesus.